E agora nós chamamos o nosso quarto e último palestrante deste painel, que tem como tema o papel dos inversores em sistemas híbridos e no sistema de armazenamento de energia. Por favor, vamos acompanhar agora, venha para cá, por gentileza, Alisson Camilo, da SAGE. Vamos acompanhar, então, o Alisson Camilo. Olá, pessoal. Obrigado pela participação de todos que puderam vir. A gente está enfrentando aqui uma restrição em relação ao Covid. É uma pena não poder ter mais pessoas presencialmente assistindo essa oportunidade de falar um pouquinho de inversores híbridos, embora a gente esteja sendo compensado pelo pessoal que está participando online. Vou falar um pouquinho para vocês em relação às soluções que a SAGE tem para a linha de inversores híbridos com armazenamento em baterias. Vou começar contando um pouquinho a história da SAGE para que todo mundo conheça a nossa organização. A SAGE é uma empresa chinesa. Nós temos 2 unidades Fabris na China, uma unidade com 28 mil metros quadrados, outra com 22. Temos uma capacidade total de 7 gigawatts de produção e estamos no mercado há mais de 15 anos, trabalhando aí com sistemas de inversores fotovoltaicos. A SAGE está em mais de 100 países, atuando aí com escritórios de vendas. Em alguns locais a gente tem as nossas próprias sedes. São mais de 80 pontos de suporte técnico e comercial e atuamos nos principais mercados globais que hoje fazem aí utilização de sistemas fotovoltaicos. A gente está muito forte na própria China, que é a nossa sede, é o nosso principal mercado. Além da China, a gente também atua na Europa como um todo. São vários países da Europa onde a gente já comercializa os nossos produtos. A Austrália é um importante mercado também para a SAGE. E a gente também atua na Índia. E aqui na América do Sul, a sede principal da SAGE é representado aqui pelo Brasil. Queria apresentar também um pouquinho da nossa linha de produtos, embora o foco seja aqui falar um pouquinho das soluções para inversores híbridos, mas a gente aproveita o momento para apresentar também um pouquinho o portfólio completo. A SAGE tem como carro-chefe hoje aqui no Brasil a nossa linha de inversores da família R5, que são inversores de 0,7 até 20 kW de potência. A gente oferece 10 anos de garantia para esses equipamentos aqui no Brasil e suporte técnico local. Nós estamos lançando agora na Intersolar 3 novas linhas de produtos. Nós vamos lançar uma linha chamada R6, que vai substituir a linha atual comercial chamada Santril. Então a gente está falando aí de inversores mais modernos do que os inversores que a gente tem comercializado até aqui da linha Santril. São inversores de 15 kW até 50 kW. Vamos lançar também a segunda geração de inversores híbridos, chamada linha H2, acoplado às baterias, às soluções de baterias de lítio da SAGE, chamado série B2. E vamos lançar também uma terceira linha, chamada linha C6, e todos esses produtos estarão disponíveis na Intersolar para que vocês tomem conhecimento, possam verificar os equipamentos, enfim, ter um contato pessoal com esses equipamentos no nosso stand. A gente preparou também aqui, antes de entrar com o foco no portfólio de inversores híbridos da SAGE, algumas perguntas, algumas provocações relacionadas a essa questão que a gente está abordando aqui no fórum,
que seria o armazenamento de energia, as soluções que as empresas estão trazendo para o Brasil. Mas antes a gente queria falar um pouquinho da importância que tem a questão do armazenamento. Então a gente trouxe aqui algumas questões, né? O que quais são as vantagens, né, na questão do armazenamento, o que ele traria de benefício para quem fizer uso desses equipamentos. Aumenta a segurança no fornecimento de energia. Então a gente sabe aí que em várias regiões do Brasil a gente tem queda de energia, a gente tem falta de energia, em muitos lugares a gente não tem acesso à rede, ou seja, não tem energia. Então esse sistema de armazenamento ele vem contribuir nessa questão de segurança e fornecimento de energia como um todo para aqueles locais onde não existe, por exemplo, acesso à rede elétrica. Permite maior autonomia para os consumidores. Então, quando você tem um sistema híbrido acoplado a baterias, você fica com uma autonomia maior. Em locais onde a pessoa não tem nenhum tipo de acesso à energia, obviamente que o sistema de armazenamento de baterias passa a ser algo primário, ou seja, ele automaticamente dependeria 100% desse sistema para poder ter acesso à energia elétrica. Maior flexibilidade para os operadores de sistemas energéticos. Então, o sistema de bateria ele traz uma flexibilidade para a rede também, isso é muito importante. Pode reduzir também o custo da energia elétrica, uma vez que você pode trabalhar sobre demanda. Então, os colegas que apresentaram aqui anteriormente acabaram falando bem aí sobre essa questão de você ter um armazenamento de energia, você poder não apenas utilizar essa energia para injetar na rede, né, injetar o excedente na rede, mas você também pode descarregar as baterias em horário de pico, em horário onde o custo da energia é um pouco maior. Então a bateria entra também aí numa questão de economia, além de ser aí um excelente backup para você não ficar totalmente sem energia, para você não ficar totalmente desconectado da rede elétrica. E a questão também de soluções para o atendimento a consumidores. Como eu falei anteriormente, tem muitas áreas aí que o acesso à rede elétrica ele não existe. Obviamente a gente está falando em áreas remotas, Amazônia, acontece muito isso. Então, o armazenamento ele vem também para facilitar essa questão. Aqui a gente trouxe algumas tendências onde a gente gostaria de abordar a importância que é essa questão do armazenamento de energia via baterias, né? Nos últimos 10 anos, de 2010 a 2020, mais em especial, o custo da produção de baterias de alta voltagem especial, as baterias de lítio, eles reduziram em mais de 89%. Isso aconteceu não apenas com as baterias, mas aconteceu também com os módulos fotovoltaicos, que é outro produto muito importante dentro de um kit solar fotovoltaico, na questão de custo. Então, a junção de baterias, que é um produto relativamente caro, com os módulos fotovoltaicos, e ambos tendo uma redução de 89% nos últimos 10 anos, isso faz com que, daqui em diante, ter um sistema com armazenamento de bateria se torne uma realidade economicamente mais viável. E aqui a gente trouxe alguns dados em relação ao custo. Então, no ano de 2019, o quilowatt-hora de armazenamento de energia por bateria girava em torno de $850. Se a gente for olhar esse número hoje, em 2021, a gente está falando em algo em torno de $250. E estatísticas dizem que, por volta do ano de 2024, esse custo vai estar em $93 por quilowatt-hora,
e 2030 $61. Então, se a gente for olhar de 2019 até 2030, a gente está falando de uma redução de aproximadamente 1.400%. A capacidade produtiva da bateria também é outra questão que vai baratear o custo e vai democratizar o acesso a você possuir um sistema de armazenamento em bateria. Então, estimativas dizem que em 2030, a gente vai ter uma capacidade triplicada comparada com a capacidade atual. E depois a gente vai falar um pouquinho do que impulsionaria tudo isso. E se a gente for olhar também a demanda global de energia, a gente estaria falando que hoje o mundo consome algo em torno de 20 mil terawatt-horas. Estimativas dizem que em 2050 esse consumo vai dobrar para 40 mil quilowatt-horas, isso sem considerar a eletrificação e a calefação que pode ser suprida através de energia. Então, o que impulsionaria tudo isso? O compromisso dos países em relação às questões ambientais, boa parte dos países, principalmente os desenvolvidos, tem um compromisso global de reduzir o aquecimento global de aproximadamente 2 graus até 2050. Então, esse compromisso ele vai acelerar a queda nos custos de todos os produtos relacionados às energias renováveis, em especial a solar. Então, a gente está falando aí principalmente de inversores, baterias e módulos fotovoltaicos. No caso da eólica, a gente estaria falando, então, dos geradores e das baterias que podem ser acopladas a esses sistemas. A paridade, ou seja, o custo que gera hoje montar um sistema fotovoltaico, já é comparável com os custos de montar uma energia térmica, uma usina térmica, melhor dizendo. Então, isso certamente também impulsionaria essa questão das baterias. A eletrificação dos meios de locomoção, e não apenas a eletrificação dos meios de locomoção, mas a eletrificação de tudo aquilo que pode ser eletrificado. Isso também vai impulsionar esses números que a gente acabou de enxergar aqui, de, por exemplo, em 2030, o quilowatt-hora da bateria está custando aproximadamente $61. A eletrificação vai ser um meio muito importante e responsável para que esse custo se diminua. E a questão da calefação. Países frios como Rússia, várias regiões da Europa, Estados Unidos, o sistema de calefação é feito a gás. Isso certamente no futuro vai ser feito via energia elétrica. Então, consequentemente, a junção, o advento dos carros elétricos com uma calefação que não seja via gás, por exemplo, isso vai certamente baratear e fazer com que isso se torne um produto cada vez mais viável economicamente, uma vez que já é muito viável na questão ambiental. Tentando passar aqui. Acho que parou de funcionar, hein? Deu uma travadinha aqui para a gente poder trocar a tela para o próximo slide. Agora foi. Teve um delay aqui, agora foi. Bom, dando continuidade, então eu apresento aqui para vocês a linha H2, a segunda geração de inversores híbridos da Sage. Então, nós temos um portfólio de produtos monofásico que variam de 3 a 6 kW. E aqui a gente colocou alguns highlights desses produtos. A gente está falando aí de produtos com 16 amperes de corrente de operação, 50% de overload do lado CC, do lado do painel, função PS com um tempo de troca menor que 10 milissegundos,
alguns colegas exploraram essa questão aqui em outros slides. Isso é bastante interessante, porque a pessoa que estiver usando um inversor híbrido como backup e ficar sem rede CA, ele praticamente não vai ter aquele equipamento desligado devido a essa alta velocidade, esse alto tempo de resposta, tá? Os nossos equipamentos oferecem como opcional a FCI, se o cliente desejar que tenha esse opcional nos equipamentos que ele vira importar da Sage. O equipamento ele é compacto e de fácil instalação. Dá para notar aí nas fotos que a gente tem um design também bastante elegante. Então, são equipamentos que, além de funcionais robustos, eles também são bonitos. Então, a Sage aposta muito nessa questão de design. Carregamento de carga e descarga extremamente rápido. Monitoramento remoto, podendo ser feito upgrades de firmware remotamente. E operação de bateria com uma faixa de tensão que varia de 85 a 400 volts. Essa é a nossa linha de híbridos na linha de monofásicos. Nós temos também a linha trifásico, que varia de 5 a 10 kW, também com características parecidas aí às características da linha monofásica, 15 amperes de corrente de operação nesse caso, 50% de overload do lado CC, do lado do painel. Esse equipamento chega a entregar até 10% de energia comparado à potência nominal do lado CA, função UPS também de menor que 10 milissegundos, a FCI como opcional, carregamento de carga e descarga rápido, monitoramento remoto, e nesse caso, por ser um trifásico, a faixa de tensão das baterias varia de 180 a 600 volts. Aqui a gente fala um pouquinho da nossa linha de baterias. É uma segunda geração, assim como é a linha de inversores. A gente nomeou nossas baterias de B2. São baterias modulares, então são módulos que podem ser acoplados um ao outro, podendo chegar até 24 kWh de armazenamento. Então, são módulos de 4,8 kWh, você pode acoplar até 5 módulos e chegar aí a 24 kWh. Um produto de fácil instalação, pode ser montado na parede ou pode ser montado em solo. São baterias de cobalto, atualização remota também, quando houver necessidade de essas baterias receberem algum upgrade, a Sage pode efetuar esses upgrades de forma remota, através do nosso monitoramento. São baterias que trabalham numa temperatura de operação de menos 20 a 55 graus Celsius, tá? Baterias com proteção IP65 e 10 anos de garantia de performance. Então, vocês podem notar que as baterias têm um design bastante elegante também. Como eu falei inicialmente, a Sage aposta, além de oferecer produtos robustos, além de oferecer suporte técnico no Brasil, garantia de 10 anos, ela aposta muito também na questão do design. Se a gente for imaginar, essas baterias conversam muito bem em relação ao design dos inversores, e isso faz com que a gente tenha aí um acesso de instalação desses equipamentos. Como a gente está falando de equipamentos residenciais, ele pode ser colocado em qualquer parte da casa, ou seja, não é um equipamento feio que as pessoas eventualmente vão querer escondê-los, né? Então, é um equipamento que tem um apelo de design muito grande. E isso é interessante, porque se o equipamento pode ser bonito, se ele pode ser bem construído, bem desenhado, bem feito, por que não explorar isso? Então, a Sage aposta muito nessa questão de design.
A gente entende que os equipamentos, tanto a bateria quanto os inversores, dentre aqueles equipamentos que a gente vê no mercado, ele tem o design mais atraente. E a gente tem feedbacks muito positivos também de todas as pessoas que utilizam Sage, elogiando essa questão de design, elogiando a Sage por explorar essa questão nos produtos que a gente lança no mercado. Aqui a gente mostra um pouquinho a questão dos equipamentos serem modulares, né? Então, vocês podem olhar aí nessa imagem que a gente consegue ir acoplando módulo a módulo até chegar aos 24 kWh que eu mencionei na tela anterior. Então, não necessariamente o cliente precisa iniciar com os 20 kW, ele pode comprar um módulo de 4.8, depois ele compra mais um módulo, e aí nessas fotos a gente vê alguns módulos, né? Então, um conjunto com 2 módulos, um conjunto com 3, um conjunto com 4, um conjunto com 5 módulos. Aqui mostramos como que seria o funcionamento de um inversor híbrido acoplado às nossas baterias, né? Então, obviamente, que o inversor ele recebe a energia gerada pelos módulos fotovoltaicos, passa pelo inversor, converte CC para CA, e no lado CC carrega-se o banco de baterias, seja a quantidade de módulos que o cliente instalou. Aí nós temos a questão da carga de backup, como também foi explorado aqui pelos outros colegas que apresentaram suas tecnologias, a carga de rede e a questão também do monitoramento. Tudo isso acoplado pelo monitoramento. A Sage trabalha com monitoramento próprio. A gente sabe que algumas empresas terceirizam essa questão de monitoramento remoto. A Sage tem todo o seu corpo técnico trabalhando no monitoramento remoto. Então, tudo isso pode ser visualizado através desse monitoramento da Sage chamado portal eSolar. Aqui algumas fotos onde a Sage, enquanto a gente está aqui nesse evento, falando um pouquinho da tecnologia, a Sage também está na Europa agora participando de feiras internacionais com a equipe que cuida do mercado europeu. Essas fotos são recentes, são fotos de ontem, onde a gente está expondo os nossos lançamentos nas feiras internacionais do mercado europeu. Para finalizar, falar um pouquinho dos serviços, né? Nas telas iniciais comentei o compromisso que a Sage tem de oferecer produtos de última geração aqui para o mercado brasileiro, atrelado a um suporte técnico local, que é muito importante aqui para dar segurança, não só para os instaladores, mas para os distribuidores que são parceiros da Sage. Então, a gente tem aqui o nosso centro de assistência técnica e reparo, toda a nossa parte comercial e a nossa parte de marketing também. Convidamos a todos, nos próximos dias 18 a 20 de outubro, a visitar o nosso estande da Sage para conhecer as nossas novas tecnologias, para tomar um café com a gente, para conhecer os produtos que lá estarão sendo expostos. Então, são todos convidados a nos visitar na Intersolar. E finalizo a minha apresentação com uma foto aí do mais novo lançamento de storage da Sage, linha H2 de inversores, segunda geração, com baterias B2, aqui instalada em frente a uma residência, no lado externo, ou seja, proteções IP65, um equipamento que pode ficar exposto ao tempo, embora não seja o melhor cenário, mas se o cliente desejar, ele pode ficar. Nossas redes sociais, e muito obrigado pela participação de todos.